Eu selecionei as maiores dúvidas que vocês têm em relação à fabricação de velas em formas de silicone e nesse vídeo eu vou esclarecer uma por uma. Então, vem comigo! Então vamos lá, vou começar falando aqui sobre alguns materiais que a gente vai usar então, inclusive a nossa forma de silicone. Então vocês encontram vários modelos, vários tamanhos, há uma infinidade aí de possibilidades, tá? Tem essas que são mais detalhadas, inclusive eu tenho ela pronta aqui. Ela fica assim, né? Então, como são muitos detalhes, para ficar mais fácil na hora de desenformar, ela já vem assim, partida, tá? Se você por um acaso comprou alguma, que você tá tendo dificuldade de desenformar, quebra algum detalhe, você também pode fazer um corte com estilete e na hora de utilizar é só colocar um elástico que ela não vai vazar, tá? Pode ficar tranquilo. Se precisar, coloca mais que um, mas ela não vaza, tá? O silicone, ele adere ali todas as paredinhas e não deixa vazar. Só arruma direitinho para ficar certinho os detalhes, tá? Então, a primeira etapa, né, que é a preparação das nossas formas. Então, as que precisam, né, de uma sustentação, eu já coloco. Vou escolher também o pavio que eu vou usar de acordo com o tamanho da queima, né, do diâmetro da queima, então varia muito de fornecedor, então sempre fiquem atentas a isso, né? E qual é o intuito ali da chama? Se é derreter completamente a vela, né, aquela vela que chora, ou se é formar aquele túnel no meio, tá? Então tudo isso vai ser ajustado aí de acordo com o pavio que vocês vão escolher. Então, eu gosto de já deixar a minha forma furada para passar o pavio, porque quando eu faço primeiro a vela para depois furar, para passar o pavio, acaba derretendo um pouquinho ali, não fica o acabamento tão bonito, né? Quando é uma vela menorzinha, mais fininha, até é mais fácil de fazer esse processo, mas imagina você fazer uma vela assim e depois ter que furar. É uma etapa muito demorada, pode ficar torto, então eu particularmente prefiro já deixar o pavio, ou se você não quiser já deixar o pavio, você também pode utilizar um palitinho de madeira de acordo com a espessura do seu pavio. Tem alguns que são mais finos, e aí eu gosto de passar o óleo mineral, tá? Para ele não, como ele é poroso, para a parafina não colar, tá? Então você pode colocar ele como guia, e aí já vai ficar o furinho, ou até mesmo um pedacinho de metal, né, de ferro, né, um cabide, você pode cortar aqueles cabides de ferro e usar como guia, tá? Facilita bastante na hora da produção ainda, mas quando é em grande escala, tá? Então, eu utilizo essas agulhas, né, para furar, mas você pode utilizar uma chave de fenda, tá? E não se preocupem porque não fica vazando, tá? Aqui já tá furada, não fica vazando. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Tem o furinho dos dois lados, já usei várias vezes, tá? Então, só centraliza bem ali na hora de furar, tá? E faça o furinho sem medo. Então, eu vou colocar aqui o pavio, vou tirar aqui essa proteção só pra facilitar, depois eu volto ela. Já tem o furinho, e como esse pavio ele é parafinado, entra mais fácil. Ele fica bem certinho. Vou colocar aqui o suporte dela. Vou fazer essa daqui também, vou fazer a mesma coisa. Tem um furinho aqui, eu pressiono, ele abre e eu coloco o meu pavio. Então, aqui como vai ser o fundo da vela, eu vou deixar um pedacinho menor. Aqui eu dobro. E agora, elas estão prontinhas. Quando a minha forma tem muito detalhes, é uma flor com muitas pétalas, eu também posso utilizar o óleo mineral para facilitar o desmolde, tá? Nessas aqui em específico eu não vou utilizar, mas você pode utilizar caso você queira para facilitar o desmolde, tá?
A escolha da cera ou da parafina, né? Também é importante que seja para desmolde, seja específica para isso, né? A gente tem ceras no mercado que são mais emolientes, então elas são específicas para recipiente, não para o desmolde, tá? Então essa específica que eu vou usar é a Ecomix, né? Que é uma mistura de cera de soja com parafina. Então ela tem a textura ideal para ser desmoldada, tá? Então vou levar ela para o meu fogãozinho, vou derreter e já volto para a gente preencher a forminha. Ó, minha parafina já derreteu e eu já aproveitei para fazer a cor e colocar a essência. Então, enquanto ela tá bem quente, é o momento de fazer a cor. Derreteu, parte primeiro para a cor, né? Até porque às vezes a gente demora para ajustar, para encontrar o tom. E se você também tem algum tipo de dificuldade para colorir as velas, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo falando só sobre como colorir as velas. Eu acho bem legal, amo cores, então eu vou adorar fazer esse conteúdo para vocês. Então aqui eu utilizei o corante, eu comprei em pó e diluí ele no óleo mineral. Também dá para fazer outro vídeo explicando só sobre isso. E aí eu utilizei o vermelho e o amarelo, tá? Para fazer esse tom aqui meio rosa antigo, meio salmão, tá? A gente acha que é com rosa que faz, né? E não, a gente faz com vermelho e amarelo. E não fica laranja, tá? Dependendo aí da quantidade de cada um que vocês colocam, tá? Então, aqui a minha parafina já está com essência também. Eu aqueci ela até ficar a 70 graus, tá? Para poder colocar na forma. Então, eu esperei ela baixar até 65 e depois retomei até os 70. Por quê? Se eu coloco ela muito fria na forma, ela fica com estrias, com muitas bolhas, e aí o acabamento não fica tão legal. Então, se você não tiver problema com a vela ficar um pouquinho mais rústica, com bolhas e tudo mais, não tem problema. Eu, como gosto de um acabamento bem perfeitinho, bem lisinho, então eu gosto de trabalhar com a parafina 70 graus, tá? Então, o meu molde já tá aqui prontinho. E nesses moldes que tem letrinha, o que que acontece? Se forma bolha, fica sem um pedaço da letra. Então, esse momento aqui a gente tem que ter bastante atenção. Eu fico com o soprador aqui do lado. Eu vou utilizar um menorzinho, que ele é mais fácil para fazer esse tipo de acabamento, mas vocês podem usar o maior também, não tem problema. Então, eu vou dar uma leve aquecida na minha forma, só para não ter aquele choque térmico muito rápido e ela já encostar na forma e já secar, porque se ela já seca, ela nem consegue penetrar ali onde tem os detalhes. Então, vou dar uma aquecidinha. Vou colocar aqui a primeira camada. E aí é o momento que eu presto bastante atenção se não ficou nenhuma bolinha nas letras. Se ficou, você pode aquecer e vir com um palitinho e estourar a bolha e depois ela vai se acomodando, tá? A minha não ficou, então eu vou continuar preenchendo aqui. Vou dar uma aquecida de novo. Prontinho. Vou fazer a mesma coisa aqui na outra forma, só dar uma aquecida. A hora que eu vou despejando, eu tenho que colocar assim de uma forma bem contínua, tá? Não pode ser muito rápido para não criar muito ar, mas também não pode ser muito pausado para ela não ficar com estrias na lateral. Aqui foi. Eu sempre derreto um pouquinho a mais
Porque às vezes na hora que a gente está enchendo, a gente acaba derrubando. E também tem o fator da retração, tá? Então, a forma de silicone normalmente não retrai tanto, mas às vezes acontece dela ficar com um furinho e aí a gente aquece com o soprador e completa com essa parafina que ficou na panela, tá? Então a gente vai observar. Vou colocar aqui um palitinho para sustentar o meu pavio. Só para ele ficar bem centralizado. Se eu achar que ela tá desnivelada, a forminha, eu também coloco tipo um cálcio, né? Pra deixar ela bem retinha, pra ela ficar bem certinha. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como ficou as nossas velas. Voltei, a minha vela já secou parcialmente e percebam que ela formou o túnel aqui perto do pavio, né? Ela tem uma retração, ela vai secando de fora para dentro e às vezes acontece isso e a gente precisa corrigir. Eu vou tirar meu palitinho aqui, vou passar o soprador e vou preencher com a parafina que sobrou aqui na panela, eu reaqueci. E vou completar, é importante que complete para ela não ficar com uma vela oca, né? A hora que começar a queimar, ela vai se desfazer muito rápido. Eu vou aquecer aqui e vou completar. Só até ela começar a ficar líquida nessa primeira camada. E aí eu completo. Se ela voltar a formar mais um túnel, eu faço esse mesmo processo até eu conseguir deixar ela com acabamento perfeito e sem nenhum buraquinho, lisinho. Então, aguardar mais essa etapa e a gente já volta para desenformar. Agora, a melhor hora de desenformar a nossa vela. Eu vou tirar aqui o elástico, vou começar por essa. E o primeiro passo é ir puxando as laterais, tá? E soltando aos pouquinhos. Tá entrando ar, ela ir soltando completamente, a gente não ter dificuldade de desenformar. É importante também não deixar assim muito tempo, então, né, vou deixar alguns dias na forma, não pode porque a vela pode colar no silicone, tá? Então, depois de seca, já desenforma. Puxa aqui o fio. Olha. Perfeito. Ó, acabamento lisinho, sem nenhuma estria, nenhuma bolha nas letrinhas. Vamos tentar desenformar essa daqui também, que ela é maior. Vamos lá. E é o mesmo processo, vou soltando aos pouquinhos, bem devagarzinho, para não correr o risco de quebrar alguma parte da nossa vela. E olha como o molde ser assim partido facilita muito o desenforme. Tcharam! Prontinha a nossa vela. Que agora é só aparar o pavio. Deixa eu deixar aqui de ladinho as minhas formas. Ah, e uma dica, né? Então, terminei aqui. O que eu faço para higienizar, tá? Se eu fosse continuar fazendo mais velas, não tem problema, tá? Não é, a parafina não contamina nem nada. Então, pode continuar usando. Vou guardar água com detergente, tá? Passo uma aguinha, só deixa secar sem passar nenhum paninho, porque o silicone ele gruda muito. Então, deixa secar naturalmente e depois guarda numa caixinha plástica de preferência e sem empilhar muitas unidades. Então, assim, faz umas 2 pilhas no máximo, vai colocando as mais pesadas embaixo, porque ele deforma, tá? E aí depois a gente não consegue recuperar. Inclusive,
Eu também sei fazer formas de silicone. Depois vocês colocam aqui nos comentários se vocês querem aprender também. Então, vou deixar aqui do lado. E vamos aparar o nosso pavio. Opa, vou... Aqui eu vou ensinar a fazer aquele enroladinho. Ó, então pega um palitinho ou um arame, uma participação especial, e vou enrolando. Ó, vou enrolando. E aí só tirar. E ele já fica assim. O importante de fazer esse tipo de decoração aqui no pavio é você falar para o seu cliente que ele tem que aparar a hora que for usar, tá? Esse daqui é só um enfeite, não pode acender a vela dessa forma. Ele tem que estar só meio centímetro ali de distância da parafina para ele ter uma chama controlada, tá? Senão aqui vai ficar uma labareda gigantesca e não é isso que a gente quer. Então, a mesma coisa aqui. Você pode colocar o ilhós aqui, pode pressionar e colocar o ilhós. O ilhós é para manter ali a chama acesa até o final da vela. Se não colocar, vai chegar a uma determinada altura, o pavio ele vai tombar e ele apaga. Então, fica aí a critério de vocês, se vocês querem usar realmente até o último fio de parafina ou se vai ficar uma sobrinha ali e ela vai apagar sozinha, tá? Então, lembrando que se for com ilhós, tem que ter uma base ali também, mesmo sem ilhós, né? Na verdade, esse tipo de vela tem que ter uma base ali específica para ser feita a queima em cima, né? Não dá para colocar direto no móvel, ela pode escorrer parafina. Deixa o pavio mais curtinho mesmo. Ó, prontinho. Agora, eu vou dar uma dica de embalagem também, tá? Que é um assunto que eu também amo. E aqui eu trouxe uma sugestão na caixinha de acetato. Olha que coisa mais linda, né? Craft. Tem a opção branca também. E aí com tamanhos diferentes, vocês encontram facilmente na internet. Tudo que eu tô usando aqui eu vou deixar o link na descrição, tá? Para vocês encontrarem. Então, vou ensinar vocês a fazerem esse acabamento aqui. Só que dessa outra forma, ó. Mais uma sugestão para quem não quer comprar a caixinha, só o fio e algumas florzinhas desidratadas já fica um charme. Então, vamos lá. Aqui um trio. E aqui eu fui brincando com os tons e as palavras. E aí vou formar vários tipos de kit. Fica bem legal. Aí para vocês deve estar aparecendo um tom meio esverdeado, mas pessoalmente esse tom aqui ele é mais puxado pro bege, que eu fiz com marrom e amarelo. Então vou dar 2 voltas aqui, deixa eu deixar elas de pé. Olha que sugestão incrível para presentear, né? Para dar como lembrancinha. Ó, e aqui eu vou fazer o meio laço. Então eu seguro só uma perninha aqui, faço como se eu fosse dar o laço, né? Mas aí eu puxo completamente esse outro lado, ó. E aí fica um meio laço, que eu adoro. Vou ajustando aqui. Vou cortar o excesso.
só assim já fica um charme, né? Mas eu vou colocar ainda mais umas florzinhas. Pra deixar mais delicada ainda. Então, eu peguei florzinhas desidratadas. E vou colocar aqui. Se você preferir, você pode colocar com cola quente. Eu vou só encaixar aqui no lacinho. Como ela tem esse cabinho, ela já fica. E se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal para ficar acompanhando as dicas. Já deixa um like, deixa nos comentários o que você gostaria de aprender aqui, que eu vou adorar poder dividir com vocês. E é só tirar qualquer poeirinha que tenha caído da fitinha ou das florzinhas, tá? E prontinho, finalizado o nosso kit de velas. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. E se fizerem, me marquem lá no Instagram, silviamonteiro.art. Eu vou amar ver